Nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Estamos conversando sobre a vida acima da mediocridade, viver acima da mediocridade e ouvindo, domingo após domingo, este imperativo: viva acima da mediocridade. Temos escolhido algumas histórias, algumas personagens da Bíblia Sagrada que poderíamos incluir numa galeria secundária de heróis da fé. Nós não estamos olhando para Abraão, para Moisés, para José do Egito, não estamos olhando para o rei Davi, para o profeta Elias, para o apóstolo Paulo, nem mesmo para o apóstolo Pedro. Nós estamos falando de pessoas que chamaríamos de pessoas comuns, como você e eu. Não que Paulo, Pedro, Elias, Davi, Abraão, Moisés, José, Josué, Daniel, não fossem pessoas comuns. Eles eram, mas por alguma razão nós passamos a olhar para eles com esta sensação de que eram homens extraordinários. E justamente a grande verdade de um imperativo: viva acima da mediocridade, tenha uma vida extraordinária, experimente o extraordinário de Deus, deixe-se usar extraordinariamente por Deus, quer comunicar a você e a mim que o extraordinário nesta variável não somos nós, mas sim o Deus em quem cremos. Deus é extraordinário, nós somos vasos de barro, a glória é do Senhor. Hoje, portanto, eu queria contar a você brevemente a história de Dorcas. E leio Atos capítulo 9, os versos de 36 a 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, os versos de 36 a 42. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, este era o seu nome hebraico, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida, a cidade de Lida, ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, o apóstolo Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós, em vir a Jope. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, Dorcas, disse: Tabita, levante-se. Tabita, cume. Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Amém. Que Deus nos dê a experiência da ressurreição. Amém. Dorcas foi a única mulher em o Novo Testamento que recebeu o título de discípula de Jesus. Numa sociedade patriarcal, absolutamente masculina, em que as mulheres e crianças não eram contadas, seguir a Jesus era uma prerrogativa masculina. Eram os homens, os discípulos de Jesus. Entre os apóstolos eram 12 homens. Embora Jesus tivesse um grupo de mulheres que não apenas o seguia, mas o sustentava financeiramente, as mulheres colaboraram muito para financiar o ministério de Jesus e o seu grupo de 12 apóstolos. Elas não tinham esta possibilidade de serem adjetivadas como discípulas, porque aqui no caso, discípulo seria não apenas uma qualidade de relacionamento, mas um título que identificava uma pessoa com certa singularidade ou uma pessoa acima da média do seu compromisso cristão
e no seu compromisso com Jesus. Portanto, Dorcas é a única mulher em todo o Novo Testamento que é adjetivada como discípula de Jesus. Diz a palavra de Deus que ela praticava boas obras e dava esmolas. Ela era uma costureira. Alguém disse que se Deus perguntasse a Moisés o que você tem nas mãos, ele diria um cajado. Se Deus perguntasse a Davi o que você tem nas mãos, ele diria uma funda e 5 pedras. Se perguntasse ao menino no Evangelho o que você tem nas mãos, eu tenho 5 pães e 2 peixes. E se perguntasse a Dorcas o que você tem nas mãos, ela diria agulha e linha. E Deus diria a ela, pois é suficiente. Com agulha e linha é possível fazer diferença. Essa Dorcas costurava e abençoava as viúvas. As viúvas eram alvo do cuidado comunitário. Elas viviam num contexto de muita escassez e a comunidade era responsável por cuidar das viúvas. E Dorcas dava atenção especial às viúvas. Mas Dorcas morreu. E certamente sabendo da fama do apóstolo Pedro, que havia curado um paralítico em Jerusalém, Atos capítulo 3 vai contar a história, aquela frase célebre do Pedro diante de um paralítico. Pedro e João estão ali ouvindo aquele homem suplicando por esmolas e Pedro diz a ele, não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ali mesmo na cidade de Lida, próxima de Jope, muito próxima de Jerusalém, na cidade de Lida, Pedro também cura um paralítico que tem por nome Enéas. Sabendo, portanto, desta fama do apóstolo Pedro, tão logo Dorcas morreu, mandaram chamar Pedro e pediram que ele se apressasse a chegar na cidade de Jope. As mulheres então rodearam Pedro e pediram que ele ressuscitasse Dorcas. Isso já suscitaria para nós uma reflexão simples. Quando você morrer, quem é que vai pedir para um apóstolo ressuscitar você? Não vale seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos. Tem que ser alguém assim, fora do seu círculo familiar. Não admira, é possível que alguém do seu círculo familiar diga, já vai tarde. E os seus vizinhos digam, que pena. Nós temos esse hábito, né? Nós somos mais educados com os estranhos do que com as pessoas da rede de afeto mais próxima. Também tem aquela história, né, do sujeito que morreu, o pastor no sepultamento dele, dizendo, um pai exemplar, profissional excepcional, um crente fiel a Deus. A viúva cutucou o filho e disse, meu filho, vai lá ver se é teu pai mesmo que está naquele caixão. Então, Dorcas era uma mulher que tinha o bom testemunho de todos. E solicitaram ao apóstolo Pedro que ela fosse ressuscitada. E trouxeram vestidos e roupas. E eu me pergunto, que argumentos alguém teria para apresentar um apóstolo ou a um apóstolo para pedir a minha ressurreição? O que teriam essas pessoas para dizer ao apóstolo Pedro? Por favor, clame a Deus para que o pastor Ed René ressuscite. Por quê? Mas não é sobre isso que eu quero falar, porque não vai levar a nada. Quero falar sobre a Dorcas. O Pedro então ressuscitou essa mulher e devolveu-a viva aos seus amigos e à sua comunidade. E o que é extraordinário é que no versículo 42 de Atos capítulo 9, há o testemunho de que muitos creram no Senhor, não creram em Pedro, creram no Senhor. As pessoas que são usadas por Deus e que vivem acima da mediocridade, debaixo da graça de Deus, elas não chamam a atenção para si mesmas. Porque extraordinário não é aquilo que elas têm, é o Deus a quem elas servem. Por isso é que Jesus disse que as pessoas veriam as nossas boas obras e não nos glorificariam, glorificariam o nosso Pai que está nos céus. Assim é que as pessoas não se tornam seguidoras de Pedro, elas se tornam seguidoras do Senhor. As pessoas não criam uma relação de dependência com o apóstolo,
elas criam uma relação de dependência com Jesus, o Senhor ressurreto, em nome de quem vivem, servem e falam os apóstolos. Mas o que ensina para nós essa Dorcas sobre a vida acima da mediocridade? Penso que Dorcas, talvez, das biografias, seja o exemplo mais simples de um princípio para a vida acima da mediocridade. Ela simplesmente estaria nos dizendo: para viver acima da mediocridade é preciso viver para os outros, é preciso ter uma vida útil, é preciso servir. Para viver acima da mediocridade é mister esquecermos-nos de nós mesmos para que possamos viver para os outros. Uma vida dedicada aos outros é uma vida acima da mediocridade. Esse é o exemplo de Dorcas. Mas penso que Dorcas está nos dizendo algo mais, e que o autor bíblico está dizendo algo mais para nós a respeito da vida acima da mediocridade do que esta expressão de serviço e de diaconia. Leio palavras do professor Jung Mossung no seu texto Sensibilidade Solidária. Ele diz assim: não somos naturalmente solidários para além de um circuito bastante limitado de relacionamentos, no qual conseguimos perceber a relevância da sociabilidade para as nossas próprias vidas. Em outras palavras, a nossa solidariedade é uma solidariedade muito fragilmente estendida, no máximo nos horizontes dos nossos laços de amizade e de família. Para percebermos a conveniência, até para a nossa própria felicidade, da solidariedade como elemento da sociedade mais ampla e até mesmo do planeta Terra, precisamos de um salto ético que não costuma suceder espontaneamente. Ele necessita ser alavancado com argumentos, vivências, testemunhos e até mesmo a sensação de riscos e ameaças que não formam parte do senso comum do nosso cotidiano. Para tornarmos-nos solidários num sentido mais abrangente, precisamos ascender a um estágio de consciência e opção que implica uma conversão a valores que não são óbvios em nossa experiência cotidiana. Esse pequenino parágrafo que afirma categoricamente não somos solidários, naturalmente solidários, fala de salto ético, estágio elevado de consciência, escolha, realidades que não acontecem naturalmente para nós. Diz o professor Jung que são necessárias vivências, testemunhos, argumentos que criem uma ambiência para o nosso salto ético e para que nos tornemos solidários, porque se não formos afetados por argumentos, vivências, testemunhos, nós não sairemos do nosso status normal, comum, básico de egoísmo, de indiferença. Há necessidade do nosso próximo. Para alguns de nós, inclusive, é necessária a sensação de riscos e ameaças. Quando vamos nos dar aos outros na expectativa de que, em eventual necessidade nossa, eles também se doem a nós. Quando afirmamos que não somos naturalmente solidários, nós somos naturalmente egoístas, de onde vem isso? A Bíblia Sagrada diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus comunicou para nós as suas virtudes. Mas a Bíblia também conta uma outra história depois dessa. A Bíblia conta de Lúcifer. Lúcifer como um anjo de luz, e que foi o primeiro a articular a existência na perspectiva do eu em detrimento do nós. Na Bíblia Sagrada, somente Deus pode dizer eu.
Ninguém mais pode dizer eu. Na Bíblia Sagrada, somente Deus pode dizer eu sou. Todos nós dependemos do ser de Deus e que Deus nos empreste condição de ser. Por assim dizer, nós vivemos de favor, do favor divino. Se Deus retira de nós a doação de ser que Ele nos faz, nós simplesmente evaporamos e caímos no não ser, na não existência. Nós existimos enquanto dependentes da graça de Deus. Lúcifer foi o primeiro ser criado que, ao ouvir Deus dizer eu sou, ousou dizer eu também sou. E disse C.S. Lewis que esse pecado de Lúcifer, de pretender ser, foi o pecado que ele ensinou à humanidade. E a humanidade nós aprendemos muito bem. Eu sou. Quando Deus disse eu sou, Lúcifer disse eu também sou. E Adão e Eva disseram nós também somos. No máximo que podemos dizer é que nós também queremos ser. Mas dizemos a Deus, eu também sou. O Senhor tem uma identidade, nós também temos a nossa identidade. O Senhor tem o seu poder, nós também temos o nosso poder. O Senhor tem o seu juízo, o seu arbítrio, nós também temos o nosso juízo, o nosso arbítrio. O Senhor tem os seus desejos e vontades, nós também temos desejos e vontades. Nós também temos status de ser. E queremos dizer para o Senhor o seguinte, é que em alguns momentos os seus juízos não conferem com os nossos juízos. Os seus desejos não conferem com os nossos desejos. As suas vontades não conferem com as nossas vontades. Em alguns momentos o seu eu vai se chocar com o nosso eu. E na hora que tivermos que escolher entre o eu do Senhor e o nosso eu, nós vamos escolher o nosso eu. E essa experiência é o que na tradição da teologia cristã se ensina como o pecado original. A pretensão de ser e rivalizar com Deus. Quando Deus diz eu sou, nós dizemos, nós também somos. O Senhor é, pois eu também sou. É isso que a teologia chama de orgulho, de vaidade. O professor Leandro Carnal, Carnal com K, porque é o sobrenome do professor, não é que ele é carnal. O professor Leandro Carnal, quando comenta sobre orgulho, ele nos conta a história de Santo Antão, um anacoreta do 3º século, desses monges que deixavam a sociedade, a cidade, os centros urbanos da época, iam viver no deserto. Santo Antão, ou Santo Antônio, ele vai viver no deserto. Ele vive 105 anos. Dos 105 anos dele, aproximadamente 80 anos ele viveu no deserto, numa caverna no deserto. E diz a tradição que o diabo foi junto com ele, porque ele deixou a civilização e foi para o deserto em busca de santidade, afastando-se da corrupção da cidade, indo para o deserto para viver somente para Deus, deixando tudo para trás para dedicar-se apenas a Deus em busca de santidade. Foi para uma caverna e o diabo foi com ele e falou, eu não vou deixar você perseguir esse seu caminho de santidade. E o diabo colocou um X nas costas do Santo Antão e ficou tentando diuturnamente, sem tréguas, e Santo Antão foi resistindo duramente, piedosamente, todas as tentações, até que o diabo desistiu e foi embora. Foi embora da caverna. Diz a tradição que nesse dia, Santo Antão se ajoelhou e disse, obrigado, Senhor, porque agora sou um santo. E aí o diabo voltou. Então diz o professor Carnal que Santo Antão resistiu a todas as tentações, exceto a tentação de se julgar um santo. Resistiu a todos os pecados, menos ao orgulho de ter resistido aos pecados. E isso é muito próprio da nossa parte. Esse orgulho, essa vaidade de afirmação do nosso ser. E é importante que você saiba que na Bíblia Sagrada a questão não é você se achar igual a Deus, ou superior a Deus, ou querer rivalizar com Deus.
é você achar alguma coisa a seu respeito, já basta. Essa nossa tendência, nosso vocabulário, né? Farisaico, diabólico, de dizer, graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais. Então, o mundo para nós, os religiosos, está dividido entre nós e os demais. Então, basta que você tenha algum demais na sua vida, Comissão de Direitos Humanos, o Senado, Câmara de Deputados, os demais, não sou como os demais. Quando você diz, eu não sou como os demais, então você é mais que os demais. Você é mais do que os demais, então você se acha alguma coisa. O ensino da Bíblia Sagrada é o do apóstolo Paulo. O do apóstolo Paulo, ele é tão radical nessa questão que ele é superlativo ao falar de si mesmo. Ele diz, Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se você perguntasse ao apóstolo Paulo, qual é o maior pecador que você conhece? Ele ia dizer, eu. Agora, se eu perguntar para você, qual é o maior pecador que você conhece? Ele fala, eu tenho vários. Só na Fiel Corintiana tem uma arquibancada inteira. Pecador? Vai para Brasília. Está procurando pecador? Meu, vai para Brasília. Pecador tem um monte. Nós não somos como os demais. Isso é o pecado de orgulho, isso é a vaidade. Essa é a afirmação do eu, é a afirmação do ego. Por isso, é que quando olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que esse pecado está tão profundamente arraigado em nós e nos define em nossa condição, porque em nossa essência nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, mas em nossa condição humana, nós somos mesmo mais discípulos de Lúcifer do que discípulos de Jesus Cristo. E a grande conversão que precisamos experimentar é de discipulado. Eu sou seguidor de Jesus de Nazaré, eu não sou seguidor de Lúcifer. Jesus se dirige assim à sua geração. Vocês todos são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês. Então a grande conversão nossa é a conversão do discipulado. Porque o grande pecado que nos habita é esse pecado de orgulho. Por isso é que Jesus diz assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, disse Jesus, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Quer vir após mim? Siga-me. Para seguir-me, há necessidade de negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E esse siga-me, siga-me para onde? Siga-me como um mestre de religião, como um mestre de moral. Siga-me para um salto ético. Siga-me para um nível mais elevado de consciência solidária. Não. Porque Jesus, quando diz, quem quiser vir após mim, ele diz imediatamente após ter afirmado, eu vou para Jerusalém, vou ser preso, vou ser julgado, vou ser maltratado, vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou mergulhar na morte e vou sair do outro lado para a vida. Quem quiser vir comigo, negue-se a si mesmo. Porque o que nos mantém na morte é a nossa pretensão de ser independentemente de Deus. Jesus diz, eu não sou seguidor de Lúcifer. Eu não afirmo o meu eu em detrimento do meu pai. Eu dependo do meu pai. Eu, como filho, não posso fazer absolutamente senão aquilo que eu vejo meu pai fazendo. João 5,19. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. João capítulo 4. Então, quando Jesus está presente entre nós, ele é completamente dependente ao Pai. Ele é obediente ao Pai. Ele não afirma o seu eu como um eu rival ao eu do Pai. Ele até expressa o seu eu. Se dependesse de mim, eu preferiria que o Senhor passasse de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha vontade. É uma rendição do eu. Por isso é que Dorcas é mais do que um exemplo de solidariedade e diaconia.
Dorcas é uma parábola. É uma parábola do que significa essa vida acima da mediocridade que o Evangelho nos promete. O Evangelho não nos promete uma vida acima da mediocridade na perspectiva de sermos profissionais melhores, pais melhores, amigos melhores, cidadãos melhores. Não é isso que o Evangelho promete. Sendo cristãos e seguidores de Jesus, eu acredito que nós somos pais melhores, amigos melhores, profissionais melhores, cidadãos melhores, mas reduzir o Evangelho a isso é reduzi-lo a uma filosofia de vida. O que o Evangelho está propondo para nós é a vitória sobre a morte. E na vitória sobre a morte, para experimentarmos a verdadeira dimensão da vida, o que se pede de nós é negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Dorcas é uma parábola de alguém que viveu para os outros, morreu e foi trazida de volta à vida pelo poder do Senhor. Dorcas é uma parábola para todos nós. O negar-se a si mesmo, viver para o outro, para que, caindo na morte, sejamos trazidos à verdadeira dimensão de vida. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele, Jesus Cristo, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, os versos 14 e 15. Isso aqui é a conversão. Isso aqui é a experiência espiritual cristã. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Porque Jesus negou a si mesmo, esvaziou-se, mergulhou na vida de servo, mergulhou na morte. Deus o trouxe de volta à vida e o exaltou e deu a ele a vida acima da mediocridade. Para quê? Para que ele, Jesus, fosse glorificado? Não. Ele tem um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Mesmo Jesus não pretende rivalizar com o Pai a glória do Pai. Por isso é que a vida acima da mediocridade não é para qualquer um. Ser Dorcas não é para qualquer um. Ser crente, ser evangélico, ser membro de igreja, ser pastor, ser apóstolo, ser bispo, é para qualquer um. Mas ser identificado como discípulo de Jesus, discípula de Jesus, aquele ou aquela que seguiu os passos de Jesus, porque Atos capítulo 9, versículo 36 começa: havia em Jope uma mulher chamada Dorcas, essa seguiu os passos de Jesus, negou-se a si mesma, viveu para os outros e para Deus, mergulhou na morte e voltou à vida pelo poder do Senhor. Essa seguiu os passos de Jesus. Dorcas. Quantas Dorcas nós temos em nossas comunidades? Quantos homens como Dorcas nós temos em nossas comunidades? Eu digo aos senhores que se você perguntar para mim se eu sou um deles, eu digo, não sei, eu só posso dizer que eu estou tentando. Mas aprender a viver assim é uma experiência que leva a vida inteira. Me lembro daquela senhora que entrou no meu gabinete com o seu marido, e ela disse: pastor, eu tenho uma pergunta. O marido disse: a pergunta é dela, hein, pastor? E ela virou-se para mim e disse: pastor, olhe nos meus olhos, o senhor vive tudo que prega? Eu não tive dúvida. Claro que não. Claro que não, minha irmã. Claro que eu não vivo tudo que eu prego.
Mas se tem alguém aqui que quer viver tudo que eu prego, sou eu. Posso dizer para a senhora que eu estou tentando. Se eu vivesse tudo que eu prego, ou se eu pregasse apenas o que eu vivo, eu reduziria o evangelho a um mínimo. Mas eu posso garantir à senhora que eu quero viver tudo que eu prego. Que eu estou tentando. Porque isso leva a vida inteira para a gente viver assim. Se você perguntar assim, Ed, você vive para o Senhor e para o seu próximo? Você é o tipo de pessoa que pensa nos outros antes de pensar em você mesmo? Você é o tipo de pessoa que se sacrifica pelo seu próximo? Eu vou dizer, nem sempre. Eu encontro boas desculpas, racionalizo bastante, explico bastante, todas as vezes em que eu não quero me sacrificar pelo meu próximo. Eu digo que ele não merece, eu digo que a melhor maneira de ajudá-lo é deixar ele se virar mesmo. Eu não saio da minha zona de conforto, não mudo minha agenda, não refaço os meus horários, não saio do meu planejamento. Afinal, Deus me deu um ministério. Pessoas não são muito importantes. Importante é a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor. Então você vive para os outros e vive para Deus? Estou tentando, mas é difícil. Não que eu já tenha obtido, ou que eu tenha sido aperfeiçoado. Não que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançá-lo, para o alvo. Porque para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Não penso que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus e ver se eu participo da ressurreição. O apóstolo Paulo é tão radical consigo mesmo, escrevendo aos Filipenses, que ele diz o seguinte: eu me esforço para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Disse o apóstolo Paulo. Quando eu leio isso, eu falo assim, eu estou lascado então. Se o apóstolo Paulo tem dúvida de que ele vai chegar na ressurreição, se ele diz assim, eu temo que tendo pregado a muitos, eu mesmo me veja privado de experimentar a vida da ressurreição. Então eu digo, eu também não alcancei, também não obti, também não sou perfeito. Mas aí no versículo 15 de Filipenses capítulo 3, que eu estou citando, ele diz assim, todos nós que já somos perfeitos, como é, Paulo? Todos nós que já somos perfeitos, você acabou de dizer que não era, no versículo 12 você não era, no 15 já é rápido você, hein? Você é ligeiro. Ele diz, não, presta atenção no que eu vou ler para você. Todos nós que já somos perfeitos e alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E Deus nos esclarecerá. E devemos viver na medida daquilo que já alcançamos. Porque a perfeição na nossa peregrinação espiritual não é a perfeição de ter chegado, é a perfeição de estar a caminho. Perfeito não é quem chegou, perfeito é quem continua caminhando. Perfeito não é quem está pleno em sua maturidade espiritual. Inclusive, que Deus nos abençoe sendo isso verdadeiro, a consciência de não ter chegado é um testemunho de maturidade. Não cheguei, não sou. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou como os demais. O quê? Você é assassino? Você é ladrão? Você é estuprador? Você é abusador de crianças? Você bate nas pessoas? Você é um violento? Você é o quê? Fala, não, eu não sou nada disso, Senhor. Eu sou como os demais. Então, como você é? Eu sou egoísta. Eu penso em mim antes de pensar em qualquer outra pessoa. Eu penso em mim primeiro. E tenho muita dificuldade de abrir mão de mim
inclusive para o Senhor. Eu sou como os demais. Eu julgo, eu me considero melhor que os outros. Eu acho que eles não merecem a tua misericórdia, eu mereço. Eu me justifico, eu boto a culpa na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos, no meu vizinho, no meu país, no meu governo, nos meus vícios. Eu boto a culpa nos meus amigos que não me ajudam, na minha igreja, no meu pastor. Eu boto a culpa na teologia que me ensinaram, eu boto a culpa na igreja que eu me converti, que era muito legalista, era muito fundamentalista, eu boto a culpa nessa igreja que eu estou agora, que é muito liberal, eu boto a culpa em todo mundo, eu vou me explicando. Eu sou exatamente como os demais. Mas eu estou tentando, Senhor. E não retire de mim a tua graça, porque no dia que o Senhor retirar de mim a tua graça, eu evaporo, eu simplesmente deixo de existir. A tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque quando sou fraco é que eu sou forte. E aí nós ouvimos o apóstolo Paulo orar pela igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: eu oro por vocês, peço a Deus em favor de vocês, que vocês possam, juntamente com todos os santos, na vida em comunidade, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aí você diz assim: Paulo, deixa eu entender o que você está falando. Você está falando que é possível que o amor de Deus seja derramado sobre mim, de tal maneira que eu vou conhecer e experimentar o amor de Deus em todas as dimensões, e que não apenas eu vou me perceber, me sentir e me realizar como amado de Deus, mas também o amor de Deus vai transbordar de mim para alcançar os outros. Um dia eu vou poder ser como Dorcas. O Paulo diz: isso mesmo. Eu digo: impossível. Aí ele termina: eu sabia que você ia dizer que isso é impossível, mas lembre-se, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que é a nossa experiência cristã, meus irmãos, se não uma escola de amar? O que é ser cristão? O que é ser um discípulo de Jesus, se não morrer para si mesmo e viver para Deus? E viver para Deus, o que é se não vivermos para os outros? E que exercício nós temos no dia a dia da nossa peregrinação espiritual, se não um exercício contínuo de negarmos a nós mesmos ou de negarmos-nos a nós mesmos para vivermos para o outro. E isso não tem fim. Isso é a vida inteira aprendendo, indo e vindo, com vitórias e fracassos, mas sem jamais desistir desse caminho e percorrer esse caminho de joelhos, dizendo: Senhor, não retire de mim a tua graça. Porque o Senhor é, eu não sou. Eu dependo de ti. O tempo todo eu dependo de ti. Enche-me, transforma-me, até que não sobre nada de mim e eu seja cheio da plenitude de Deus. E aí sim eu vou ser como um farol, como uma ponte, como um abrigo, e eu vou ser um caminho para que as pessoas passem por mim, mas cheguem no Senhor. Eu oro isso por você e oro por mim. Viver acima da mediocridade não é para qualquer um. Ser Dorcas não é para qualquer um. Esse caminho é para gente que tem a coragem e a humildade de negar-se a si mesmo e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E não se importe, viu, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, quando você se ajoelhar e falar: Deus, tem misericórdia de mim, e uma voz sussurrar no seu ouvido: de novo. Você não tem vergonha de fazer essa oração de novo? Aí você responde assim: não, eu não tenho, porque
porque eu não tenho nenhuma outra oração que eu possa fazer. É a única que eu posso fazer. Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus sempre vai responder para você: eu tenho. Eu tenho. Senhor, não retire de mim a tua graça. E Deus diz: jamais. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você fala assim: mas é a milésima, centésima vez que eu venho a ti. Então, venha mais. Acho que o seu problema é esse. Não é que você vem muito, é que você vem pouco. Não é que você vem todo dia, toda hora. É que tem vezes que você não vem. Aí dá no que dá. Então, o problema não é a gente ir de novo. É ficar 1 minuto sem ir. Então, se você vai de novo, vai de novo. Deus não está fazendo conta das vezes que você vai. Ele só lamenta as vezes que você não vai. Deus não vai jogar na sua cara: de joelhos de novo. O que é mais provável é que quando você se ajoelhe, Deus vai dizer para você: ontem senti sua falta. Aí você diz: pois eu estou aqui de novo, Senhor, enche, transforma, faz de mim um farol, faz de mim uma flecha que acerta o alvo. O Senhor é, eu não sou. E eu quero seguir os passos de Jesus, e só os passos de Jesus e sempre. Amém.